Olá, seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Sexta aula sobre Ordo Salutis. Já sabemos que a Ordo Salutis tem como finalidade apresentar a ordem lógica da salvação, bem como descrever as relações dos movimentos vários do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção na vida daquele a quem Deus quer salvar. Em aulas passadas, já estudamos sobre o processo da salvação, sob a perspectiva arminiana e calvinista. Vimos sobre eleição, chamado eficaz, novo nascimento ou regeneração e conversão. Na aula de hoje, estudaremos sobre justificação pela fé. Aproveito a oportunidade para indicar a leitura de um livro, O Futuro da Justificação, John Piper, lhe fará muito bem. Iniciamos a aula afirmando que a doutrina da justificação tem causado grande controvérsia na história do cristianismo. Provocou a reforma protestante quando os reformadores tomaram sua posição em favor da sola fide, ou da justificação somente pela fé. Por isso que a importância da reforma protestante não está exatamente na criação de novas denominações cristãs. A importância da reforma está fundamentada no resgate da doutrina da justificação somente pela fé. Martinho Lutero afirmava que essa doutrina é o artigo diante do qual dependem a prosperidade ou a ruína da igreja. Calvino tinha um fundamento firme sobre essa doutrina porque ele compreendia, com base na Santa Bíblia, que nada menos que o próprio Evangelho está em questão quando essa doutrina é debatida. Fundamentado na Bíblia Sagrada, os reformadores entendiam que a justificação é um pronunciamento legal feito por Deus. Em outras palavras, a justificação só pode ocorrer quando Deus, que é Ele mesmo justo, se torna o justificador por decretar que alguém é justo diante dele. A doutrina da justificação diz respeito à situação mais grave do ser humano caído, qual seja sua exposição à justa e santa justiça de Deus. Embora essa doutrina tenha sido tão importante na história da igreja cristã, infelizmente, muitos ainda não a entendem com clareza. Realmente sabemos o que diz a doutrina da justificação pela fé? Realmente sabemos o que Cristo tem a ver com tudo isso? Debaixo da graça do Senhor, isso é o que veremos na aula de hoje através de 5 pontos. Primeiro, a justificação no catolicismo da Idade Média. Greg Allison afirma que, no período medieval, a Igreja Católica ensinava que a justificação era um processo que acontecia durante o tempo de vida do católico. Começava com o batismo e continuava pela prática dos sacramentos com a mediação da Igreja. Para a Igreja Católica, a justificação era um processo vitalício, dirigido por Roma, e esse processo dependia das obras praticadas pelo pecador. Segundo Hodge, o catolicismo romano na Idade Média misturou justificação e santificação como um processo único. Roma afirmava que justificação não é um ato declaratório e judicial de Deus. Ao invés disso, Deus torna o pecador justo através de um processo que durava a vida toda. Desta forma, o católico dependia da fé no ensino da Igreja a fim de receber a graça de Deus por meio dos sacramentos. De acordo com Augustus Nicodemos, a Igreja Católica não negava que Deus justifica o pecador, não negava que Deus lhe concede vida eterna. O grave problema é a maneira como essa justificação acontecia. Nicodemos diz que a justificação, segundo o catolicismo medieval, ocorria da seguinte forma. Primeiro, no batismo com água benta, o pecador recebia a graça infusa de Deus, que haveria de acompanhá-lo por toda a vida,
para ajudá-lo a praticar o que era necessário a fim de obter a justificação plena ao final. Segundo, com base nessa graça infusa, o pecador participava com fé nos sacramentos da igreja. Terceiro, através da crisma, ele era confirmado na graça do batismo e preparado para prosseguir adiante. Quarto, ele participava da missa crendo que ali Cristo era oferecido pelos pecados, mediante a transformação da hóstia e do cálice no verdadeiro corpo de Cristo, pelo qual ele recebia perdão de pecados. Quinto, ele se confessava regularmente a um sacerdote, praticava as penitências recomendadas e assim era perdoado. Sexto, quando doente e próximo da morte, recebia a extrema unção ministrada por um sacerdote usando o óleo consagrado, pelo qual ele recebia perdão de pecados antes de morrer. Nicodemos diz ainda que, mesmo após a morte, o católico continuava a depender da igreja, pois poderia receber remissão ou diminuição dos seus sofrimentos no purgatório, mediante missas de sétimo dia oferecidas em seu favor, ou pela indulgência, um perdão concedido pelo Papa para os que estivessem no purgatório, para que pudessem sair dali mais rapidamente. Esse era o sistema de justificação do pecador no catolicismo medieval. O interessante e ao mesmo tempo trágico é que esse mesmo sistema, usado no período medieval, permanece ainda hoje. A Igreja Católica não aceitou o ensinamento bíblico pregado pelos reformadores de que a justificação é somente pela fé. Ao invés disso, Roma endureceu sua posição ainda mais. No Concílio de Trento, chamado de Concílio da Contra-Reforma, ocorrido em Roma no período de 1545 a 1563, a Igreja Católica reagiu fortemente contra a reforma protestante a ponto de declarar anátema, maldito, todo aquele que sustentasse a justificação pela fé apenas. No Concílio de Trento, a Igreja Católica reafirmou que a salvação é um processo em que o pecador coopera com a graça infundida no batismo. Roma não aceitava a justificação como um ato fundamentado apenas na graça por meio da fé somente. Em suma, o conceito de justificação no catolicismo é o de que Deus torna o pecador justo através de um processo que durava a vida